Muito bem. Vamos avançar para outra bomba agora, Rose, que envolve também, de certa maneira, segurança, né? O ministro da Defesa, o general Braga Neto, deu uma declaração bombástica. Segundo o Estado de São Paulo, ele falou que só vai ter eleição em 2022 no Brasil se nós tivermos voto impresso. E aí soou como uma ameaça ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é integrante do Poder Legislativo. E claro que isso gerou um enorme rebuliço, né, Rose? Uma declaração como essa, segundo o Estado de São Paulo, dada no dia 8 de julho, na companhia de chefes das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já se pronunciou e falou que não aceita nenhum tipo de ato considerado golpista, ele não vai jogar fora das 4 linhas da Constituição. E nós temos, inclusive, repercussão com os parlamentares daqui, do estado do Amazonas também, né, Rose? Isso, é o assunto do dia, um assunto muito forte também, que vai está repercutindo já em toda a mídia nacional e envolve também algumas circunstâncias para chegar a este ponto, também passaram por protagonistas, políticos protagonistas aí nesse embate das Forças Armadas, envolvendo políticos aqui do Amazonas. Como você colocou aí, o Estadão dá com exclusividade, dá com grande destaque informações que são apuradas de bastidores, mas eles colocam que apuraram por semanas, com uma série de lideranças, de importantes pessoas no Judiciário e também no Planalto e entre o Parlamento, né? E colocam que no dia 8 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu esse recado aí do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor, como você acabou de falar. E aí, ao dar esse recado, acompanhado dos chefes militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Qual o recado? Se não houver voto impresso, não haverá eleição no país. E aí, o Estadão lembra que o presidente Bolsonaro, no mesmo dia, lá naquele cercadinho do Alvorada, fez a mesma ameaça. Sem voto impresso, não tem eleição. E aí, nos bastidores, eles informam que nos bastidores o Arthur Lira considerou muito grave, né, o recado muito grave, e procurou o presidente Bolsonaro e disse que estaria como aliado dele até para perder a eleição, mas não para tocar um processo de ruptura democrática no país. Isso que publica aí a matéria do Estadão. A matéria do Estadão relembra, Rafa, que em 2018, o então comandante do Exército, né, o Eduardo Vilas Boas, foi para o Twitter, fez aquele tweet no dia 3 de abril de 2018, às vésperas do julgamento do ex-presidente Lula lá no STF, ameaçando, entendido como uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal, porque ele disse lá que compartilhava o anseio da sociedade de bem, a sociedade de bem que repudia a impunidade, e aí lá no meio dizia que as Forças Armadas se mantinham atentas às suas missões institucionais. Naquela ocasião, o STF manteve o Lula preso. Mesmo preso, você viu o que aconteceu, né? O desconhecido nacionalmente Haddad foi para o segundo turno, né? E todo mundo sabe que se aquela eleição demorasse mais um pouco, o presidente teria mais trabalho para ganhar, mesmo o Lula preso sendo ali o principal cabo eleitoral do Haddad, né? Então, aquela situação, naquela circunstância, mostrou uma pressão sobre instituições para favorecer o candidato deles naquela disputa eleitoral. Essa é a leitura que é feita, né? E é novamente feito que essa nova circunstância de ameaça de ruptura democrática tem a ver também com os interesses da reeleição do presidente. Tanto que no Judiciário, segundo o Estadão, eles interpretam que essa ameaça de golpe é um blefe, né, para evitar a investigação dos militares lá na CPI da Covid. Você sabe o que aconteceu na CPI da Covid, né? Os dados que vêm sendo mostrados de alguns militares participando dessas apurações de irregularidades. Você lembra da nota também, que é um outro episódio desse confronto das Forças Armadas, né? Dos militares com os políticos, e que houve uma ameaça ao senador Omar Aziz. Ele foi chamado de leviano por meio de uma nota do ministro da Defesa também, após considerar lá dizer que a banda podre dos militares devia envergonhar quem prezava pelas Forças Armadas, e aí teve toda aquela repercussão. Então, esses são os dados. A gente ouviu aí as lideranças políticas do Amazonas sobre isso, né, Rafa? Exatamente, ouvimos sim. Inclusive, vamos começar já com alguns áudios aqui. Primeiramente, o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia. Vamos acompanhar o que ele disse.
Se esse fato aconteceu, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, deve saber. Se de fato aconteceu, ele precisa se manifestar sobre isso. Não só ele, mas como chefe dos outros poderes também. Nós vivemos numa democracia e eu acho que as Forças Armadas, o ministro da Defesa, não pode ser Força Armada, o ministro da Defesa não pode impor condições para ter eleição no Brasil. Não pode impor essas condições. Eu acho que isso é grave, quero crer que não seja verdade. Espero que isso não seja verídico e que o presidente da Câmara possa se manifestar o mais rápido possível. A gente vai para outra fala aqui, ou você quer comentar logo, Rose? Eu acho que é bom colocar logo as 3 falas, Rafa. Bora, vamos lá. Vamos agora então para o Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara. Ou seja, tá junto ali de Arthur Lira no comando da Câmara Federal. Vamos ouvir. Olha, quem estabelece se vai ter eleição ou não vai ter eleição e quais as condições da eleição numa democracia não são os militares, é a Constituição. E os militares, quando assumem as suas funções, juram defender e proteger a Constituição. Portanto, militar golpista é militar que trai o seu juramento e precisa ser enquadrado nos termos da Constituição. Pelo que a matéria apresenta, houve uma reação do presidente Arthur Lira, deixando claro ao presidente Bolsonaro que não embarcará em nenhuma aventura fora dos marcos democráticos. É preciso agora uma manifestação pública dos poderes de que não há risco para a democracia. Você acha que é necessário o afastamento do general da função de ministro da Defesa? Por enquanto nós temos uma matéria jornalística. Ainda depende de confirmação dos fatos. Em confirmando os fatos, é claramente uma atitude fora da Constituição e incompatível com o exercício do cargo de ministro da Defesa. Tem ainda o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub. Temos que ficar sempre de sentinela, com alerta, mas não com armas, nem com força. Quando eu digo força, não é com o direito da força, mas com a força do direito, que é a Constituição e o entendimento do ser humano na convivência social-democrática. Muito bem, Rose. Está aí, então, opinião, falas de alguns dos nossos representantes aqui no estado do Amazonas. Eu acho importante destacar, o senador Omar Aziz considera muito grave e exige uma resposta dos outros poderes, sobretudo do poder constitucional do Legislativo, do Congresso Nacional. Ele também já se posicionou em entrevistas à Globo News agora pela manhã, deu essa declaração aí para a gente mais cedo. O Marcelo Ramos vai um pouquinho além, ele mostra que se as coisas estão se confirmando, né, se confirmarem oficialmente, agora se tem uma matéria jornalística e ele fala, na fala dele ele coloca respeito e credibilidade a essa matéria jornalística. Eu também acredito que o Estado de São Paulo não daria na sua manchete, né, principal uma informação dessa monta sem muito cuidado, sem muita confiança nas suas fontes. E ouviu várias fontes pelo que está escrito aí na matéria, mas ele diz aí que a declaração do ministro coloca ele numa circunstância de não merecer o cargo público que ele exerce hoje. Marcelo Ramos, vamos lembrar, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados e também funciona como uma importante liderança de um grupo que faz parte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ainda não vi nenhuma manifestação dele, muito embora o jornal coloque que ele foi contrário e reagiu a essas tentativas aí de ameaça, né? A fala do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o Poder Judiciário do Amazonas é importante também. Ele faz uma fala mais longa, acho legal a gente colocar depois para os nossos ouvintes, Rafa, mas a gente teve que cortar, mas ele fala que essas tentativas de tentar intimidar, de romper com a democracia, ainda mais uma democracia tão jovem, tão imatura ainda como a nossa, ela acontece com frequência. Ele não acredita que isso consiga realmente reverter o quadro democrático, muito embora frágil, que ainda há no Brasil, neste momento, mas ele diz que a sociedade e todo mundo deve estar muito atento a todas essas manifestações. São essas 3 falas. Eu queria acrescentar que eu também tentei trazer aqui para os nossos ouvintes a manifestação do senador Eduardo Braga, do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, e também do presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, e eles não responderam. Devem estar dormindo. No ponto, pelo menos. Enfim. Concordo, Rafa.
Se bem que o governador Wilson Lima deve estar numa correria para resolver um imbróglio, Rosiane, que a gente vai já já retomar. Mas antes eu só queria destacar que essa fala do general Braga Neto, realmente, se aconteceu, como diz o Estado de São Paulo, ela é muito grave. É muito grave e assino embaixo dos nossos representantes aí, acho que você concorda também, de que é grave demais pelo fato de ameaçar a democracia brasileira, ameaçar as eleições, né? A gente vê um general que comanda as Forças Armadas, o ministro da Defesa, falar que não vai ter eleições é grave demais e joga a gente num obscurantismo muito grande. E há quem diga que é uma bobagem. Não, nada a ver, o militar, a gente tem que confiar no Exército. Não pode. O militar do Exército tem que respeitar a Constituição e tem que respeitar também as regras do jogo democrático. O cargo público que ele é investido em função das características que se tem no Brasil, que são características de legislação democrática, exigem uma outra postura, né? Postura que não tem sido respeitada pelas autoridades públicas. A gente já falou aqui em outras circunstâncias, isso tudo coloca as instituições num desmonte interno e externo também, porque a imagem delas definitivamente estão muito desgastadas, né, em função dessas posições aí dos homens públicos. É realmente uma circunstância que deve estar sob a atenção de todos nós. E, enfim, são conquistas que nós não podemos abrir mão, nem com brincadeiras muito pesadas, inclusive, né? Assim, isso não é algo simples, não é uma brincadeira, melhor dizendo. Isso tem que ser realmente posto a público e exigir que autoridades neste nível não ocupem cargos tão importantes, né, Rafael?